Clemente Romano, uma figura proeminente entre os primeiros padres da Igreja, é reconhecido por sua importância no desenvolvimento inicial do cristianismo, especialmente através de sua carta aos Coríntios. Seu nome é citado como o primeiro autor cristão fora dos escritores do Novo Testamento. Clemente foi o terceiro sucessor de Pedro como bispo de Roma, governando no final do século I. Sua obra, profundamente enraizada na tradição apostólica, reflete a autoridade do bispo de Roma, um conceito que se desenvolve em sua correspondência com a Igreja de Corinto, na qual aborda questões de divisões internas e a importância da unidade e do amor fraterno. A Carta de Clemente, escrita em grego, destaca-se por sua clareza doutrinária e estilo pastoral. Ele chama os coríntios à reconciliação, utilizando-se de exemplos bíblicos e metáforas da cultura clássica, como a história da Fênix, para ilustrar a ressurreição e o poder de Deus. Essa abordagem intercultural revela a habilidade de Clemente em dialogar com a cultura helênica, demonstrando como a fé cristã poderia ser expressa em termos compreensíveis para um público diverso. A narração da vida de Clemente Romano é um relato inspirador de fé e martírio. Enviado ao exílio pelo imperador Trajano, ele foi condenado à morte na Crimeia, onde, segundo a tradição, foi afogado com uma âncora amarrada ao pescoço. Sua morte é vista não apenas como um testemunho de sua fé, mas também como um símbolo da tenacidade do cristianismo nascente diante das perseguições. A obra de Clemente continua a ressoar através dos séculos, sendo uma das primeiras manifestações da literatura cristã pós-apostólica. Sua ênfase na ordem e na obediência à hierarquia eclesiástica, bem como na importância do amor fraterno, oferece uma visão do papel que a Igreja de Roma começava a desempenhar como guardiã da unidade cristã. O legado de Clemente Romano é um testemunho da continuidade entre a era apostólica e a Igreja primitiva, mostrando como os primeiros líderes cristãos trabalharam para manter a coesão e a ortodoxia em um período de crescente diversidade e desafios internos. Sua figura permanece como um exemplo de liderança espiritual e de compromisso inabalável com a fé cristã. Aproveito este momento para te fazer um convite especial. Está fixado na descrição deste vídeo o link para inscrição na newsletter do Clube da Leitura Católica. Toda terça-feira, de forma totalmente gratuita, você recebe no seu e-mail uma resenha exclusiva de um livro católico. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua espiritualidade e aprofundar sua fé. Agora, voltemos à resenha. Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna são duas figuras centrais no cristianismo primitivo, cujas vidas e escritos moldaram através do martírio. Sua metáfora do trigo de Deus que deve ser moído pelos dentes das feras para se tornar pão puro de Cristo revela uma espiritualidade profunda, onde o martírio é visto como a culminação da vida cristã. Paralelamente, Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João e bispo de Esmirna, também se destacou por sua liderança pastoral e fé inabalável. A carta que escreveu aos Filipenses, na qual ele faz referência às cartas de Inácio, demonstra sua sabedoria pastoral e sua preocupação em manter a integridade da fé e da doutrina em meio a desafios. A veneração a Policarpo não se deve apenas aos seus escritos, mas também ao seu martírio. Condenado à fogueira em idade avançada, ele recusou renegar sua fé, dizendo: "Por 86 anos eu servi, e ele nunca me fez mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou?" A narrativa de sua morte, contida na Martírio de Policarpo, tornou-se um dos primeiros relatos de martírio e serviu de inspiração para gerações de cristãos. Sua serenidade e firmeza diante da morte são vistas como o ápice da fé cristã, um testemunho vivo do que significa seguir Cristo até o fim. Assim, tanto Inácio quanto Policarpo representam a essência da liderança cristã no período pós-apostólico. Suas vidas e escritos são testemunhos eloquentes da força da fé cristã em face da perseguição e da morte. A devoção deles ao ensino e à unidade da Igreja continua a ressoar como um exemplo de dedicação e coragem. Este relato nos permite refletir sobre a importância de líderes que, com suas vidas, estabelecem o caminho para a compreensão e vivência da fé em tempos difíceis. Eles não apenas preservaram a fé apostólica, mas também a transmitiram com autoridade e devoção, assegurando que as futuras gerações de cristãos tivessem um fundamento sólido sobre o qual construir sua fé. Justino, o mártir, emerge como uma das figuras mais fascinantes e influentes do cristianismo primitivo, desempenhando um papel crucial na transição do cristianismo de uma seita marginalizada para uma filosofia robusta e respeitada dentro do mundo greco-romano. Sua vida e escritos oferecem um vislumbre profundo da busca pela verdade em uma época de grande agitação espiritual e intelectual. Nascido na Samaria por volta do ano 100, Justino cresceu em um ambiente rico em diversidade cultural e religiosa. Desde cedo, ele foi atraído pelo estudo da filosofia,
buscando incansavelmente respostas para os grandes mistérios da vida. Sua jornada filosófica o levou através das escolas do estoicismo, do peripateticismo, do pitagorismo e, finalmente, do platonismo, antes de encontrar o cristianismo. Foi durante essa busca que Justino teve um encontro decisivo com um ancião misterioso que lhe apresentou os ensinamentos dos profetas hebreus e, por fim, a pessoa de Cristo. Este encontro mudou sua vida para sempre, levando-o a abraçar o cristianismo como a verdadeira filosofia. Diferentemente de outros convertidos, Justino não abandonou o manto de filósofo ao se tornar cristão. Em vez disso, ele o vestiu com um novo propósito. Para ele, Cristo era a personificação do Logos, razão ou palavra, o princípio ordenador do universo que os filósofos gregos buscavam, mas que nunca conseguiram entender plenamente. Justino dedicou sua vida a demonstrar que o cristianismo não só era compatível com a verdadeira filosofia, mas também a superava, oferecendo respostas definitivas às questões que a razão humana só podia sondar superficialmente. Em Roma, Justino estabeleceu uma escola onde ensinava e defendia a fé cristã com fervor e erudição. Suas apologias, dirigidas ao imperador e ao Senado romano, são exemplos notáveis de sua habilidade retórica e intelectual. Nelas, ele confronta as acusações contra os cristãos, argumentando que, longe de serem inimigos do Estado, os cristãos eram os mais leais dos súditos, vivendo vidas virtuosas e orando pelo bem do império. Justino explica com clareza a doutrina cristã, destacando a racionalidade e a ética superiores do cristianismo em comparação com as religiões pagãs e os sistemas filosóficos de sua época. No centro de sua argumentação está a ideia de que o Logos, que ilumina toda a humanidade, se manifestou plenamente em Jesus Cristo. Justino vê as sementes do Logos espalhadas ao longo da história da humanidade, tanto na revelação hebraica quanto nas intuições dos filósofos gregos. No entanto, ele argumenta que só em Cristo essas sementes encontraram sua realização completa. Essa visão do Logos permitiu a Justino estabelecer um diálogo profundo entre o cristianismo e a filosofia grega, posicionando a fé cristã como culminar do pensamento humano e divino. Mas Justino não era apenas um filósofo, ele também era um mártir. Denunciado por suas crenças, foi preso e, juntamente com alguns de seus discípulos, executado por decapitação por volta do ano 165. Sua morte, relatada nos Atos dos Mártires, não foi em vão. Justino havia preparado o caminho para o reconhecimento do cristianismo como uma força intelectual respeitável, contribuindo significativamente para sua aceitação no mundo romano. A narrativa da vida de Justino, com sua incansável busca pela verdade e seu testemunho até o martírio, é um poderoso exemplo do poder transformador da fé. Ele nos lembra que a verdadeira filosofia não é apenas uma questão de especulação intelectual, mas de viver e morrer pela verdade que se encontra em Cristo. A influência de Justino ressoa até hoje, especialmente em sua visão do cristianismo como a filosofia verdadeira, um conceito que continua a desafiar e inspirar pensadores cristãos em todo o mundo. Aproveito este momento para te fazer um convite especial. Está fixado na descrição deste vídeo o link para inscrição na newsletter do Clube da Leitura Católica. Toda terça-feira, de forma totalmente gratuita, você recebe no seu e-mail uma resenha exclusiva de um livro católico. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua espiritualidade e aprofundar sua fé. Agora, voltemos à resenha. Clemente Alexandrino, uma figura singular na história do cristianismo primitivo, foi um homem de profunda erudição e espiritualidade, cujo pensamento e ensino ajudaram a moldar a teologia cristã e a cultura religiosa do mundo helenístico. Nascido entre 140 e 150, provavelmente em Atenas, Clemente passou grande parte de sua vida em Alexandria, uma das cidades mais vibrantes e cosmopolitas do mundo antigo, onde a filosofia grega, as religiões orientais e o cristianismo coexistiam e se entrelaçavam de maneira única. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que viam a cultura pagã como uma ameaça à fé cristã, Clemente Alexandrino via nela uma preparação providencial para o Evangelho. Ele acreditava que a filosofia grega, apesar de suas limitações, continha sementes do Logos que podiam ser integradas e aprimoradas pela revelação cristã. Essa visão permitiu a Clemente construir uma ponte entre o cristianismo e a cultura helenística, defendendo que a fé cristã não estava em contradição com a razão, mas sim que a complementava e elevava. Clemente estabeleceu em Alexandria uma escola catequética que se tornaria um dos centros intelectuais mais importantes do cristianismo antigo. Ali, ele ensinava que Cristo não era apenas o Salvador, mas também o verdadeiro Mestre, o Logos que ilumina todo o homem e guia para o conhecimento supremo de Deus. Em suas principais obras, Protrético, Pedagogo e Estromates, Clemente delineia um caminho para a vida cristã que começa com a conversão,
passa pela disciplina moral e culmina no conhecimento espiritual profundo, a gnose cristã. O protrético, uma exortação aos gregos, é um convite vigoroso para que os pagãos abandonem suas crenças idolátricas e aceitem Cristo como verdadeiro Logos. Clemente usa habilmente as ferramentas da retórica grega e da filosofia para atrair seus ouvintes, mostrando que a verdade que os filósofos buscavam é plenamente revelada em Cristo. Esta obra não é apenas um tratado apologético, mas também um testemunho da convicção de Clemente de que a fé cristã pode se comunicar e se defender nos termos mais elevados da cultura helênica. O pedagogo continua o caminho iniciado no protrético, apresentando Cristo como o pedagogo divino que guia os cristãos em sua vida diária. Nesta obra, Clemente não apenas estabelece normas de comportamento moral, mas também oferece uma visão profunda do que significa viver como discípulo de Cristo. Ele aborda questões práticas, como a moderação no vestir e na alimentação, mas sempre dentro de um contexto espiritual maior, onde cada aspecto da vida deve ser direcionado para a perfeição em Cristo. Para Clemente, a vida cristã é uma jornada contínua de aprendizado e transformação, onde o cristão é constantemente moldado pelo exemplo e pelos ensinamentos de Cristo. Os Estromates, a última grande obra de Clemente, são uma miscelânea de reflexões filosóficas e teológicas, onde ele desenvolve a ideia de que o verdadeiro conhecimento, gnose, é reservado àqueles que, tendo sido purificados pela disciplina moral, podem contemplar as verdades mais profundas da fé. Clemente defende que não há contradição entre a fé e o conhecimento. Pelo contrário, a gnose cristã é o auge da vida espiritual, um conhecimento que não é meramente intelectual, mas que transforma o ser humano inteiro. No entanto, Clemente é cuidadoso em distinguir essa gnose da heresia gnóstica, que ele rejeita veementemente. Para ele, a verdadeira gnose leva à humildade e ao amor, e é inseparável da vida moral. Clemente Alexandrino é, portanto, uma figura-chave na história do pensamento cristão, alguém que acreditava profundamente na capacidade do cristianismo de dialogar com o mundo e de transformar a cultura ao seu redor. Sua tentativa de harmonizar fé e razão, escritura e filosofia, não foi isenta de controvérsias, mas seu legado é inegável. Ele preparou o terreno para grandes teólogos que o sucederiam, como Orígenes, e deixou uma marca indelével na forma como a Igreja se relaciona com o conhecimento e a cultura. A vida e obra de Clemente Alexandrino nos mostram a importância de um cristianismo que não teme a cultura, mas que, pelo contrário, a abraça e a eleva. Ele nos desafia a buscar sempre o conhecimento mais profundo, a viver de acordo com a verdade de Cristo e a transformar o mundo ao nosso redor com essa verdade. E agora, irmãos e irmãs, lanço um último convite. Se você foi tocado por esta mensagem, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar este vídeo. Além disso, comente aqui abaixo qual livro católico você gostaria de receber uma resenha exclusiva. Sua participação é muito importante para que este apostolado continue crescendo e alcançando mais pessoas. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Que possamos, à luz destes ensinamentos, caminhar juntos, com a intercessão da Virgem Maria, rumo à santidade, com os olhos fixos em Jesus, nosso modelo e nossa inspiração. Muito obrigado por estarem aqui e até a próxima.